Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Glória a Deus. Queridos, que a paz seja convosco. Você trouxe sua Bíblia. Vamos começar aqui em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21. Nós continuamos com o tema do remanescente fiel, parte 5. E estamos falando como Deus, na sua graça, quer nos conduzir gradativamente para um crescimento que traz glória para Ele. Deus quer nos conduzir a crescimento integral, sem preocupações com o dia de amanhã, sem que se esforçar demais, mas confiando no Senhor, crendo que Ele coloque em nós o querer e o efetuar. Efésios 2, 21 diz, no qual, que é esse fundamento, que é Cristo, através da igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, cresce e é edificado. Este é o propósito de Deus para nossas vidas. Alguns irmãos dizem assim, importa que eu diminua e ele cresça. Não. João Batista falou isso. João Batista, a lei e os profetas duraram até João. Depois é pregado a graça. João Batista não era o corpo de Cristo, não era noivo, ele era o amigo da noiva. A igreja não tem que diminuir, quem tem que diminuir é a nossa carne. Você não é essa carne, você é espírito. Então, o espírito ele é como um odre. Quanto mais o odre se expande, quanto mais ele se fortalece, mais cabe o vinho. Portanto, se o odre for fraco, o vinho se rompe. Se o odre for muito pequenininho, pouca unção. Porque Deus não opera no vácuo, Deus opera através do espírito do homem. Portanto, o nosso espírito não tem que diminuir, tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O espírito do homem. Nossa vida espiritual não deve diminuir, ela deve crescer. Quem deve diminuir é o quê? A carnalidade, a vaidade, o orgulho, essas coisas devem diminuir. Mas agora você, o teu verdadeiro eu, é o teu homem interior. Paulo dizia, eu no meu homem interior tenho prazer na lei do Senhor. Então o teu novo eu, que é o Espírito, está unido ao Espírito do Senhor, é um só, de 1 Coríntios 6:17. E esse Espírito, que está ligado com o Espírito Santo, ele deve se fortalecer no Senhor. Não diminuir, se fortalecer. Então essa ideia de que nós estamos separados, ora, a oliveira está unida à oliveira, você não é divino, você não é Deus, você é filho de Deus, você é corpo de Cristo. Então, nós podemos pensar agora que somos deuses, não, somos filhos de Deus. Você não é igual no sentido de que você agora se assenta como se fosse Deus, de maneira alguma. Satanás disse isso. Subirei, me assentarei. Não, o Senhor te colocou num trono, diz Efésios 2:8, que você está sentado nas regiões celestiais. Agora, com muita humildade, o que nós precisamos compreender? Que o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, que é o nosso eu interior, deve crescer e se fortalecer dia a dia no Senhor e para a glória do Senhor. Essa é a diferença. O homem espiritual, ele se fortalece e cresce espiritualmente. Não cresce para a soberba, para a arrogância, para se aparecer. Não. Ele se fortalece e cresce para revelar Jesus. Diz em Atos 8 que todos contemplavam o que Filipe falava, prestavam muita atenção no que Filipe falava, porque via os sinais que ele produzia. Então, no nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser o quê? Cristãos cheios do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Quanto mais o odre se expande, quanto mais o odre se fortalece, mais cabe unção. Uma pessoa fraca espiritualmente, ela não tem espaço para unção. Sabe como que é? Ela é muito mental, muito intelectual, muito soberba, muito crítica, muito medrosa. Mas à medida que o Senhor vai nos fortalecendo, o que vai acontecendo, amados? Nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. Senhor, eu me entrego ao teu amor, à tua sabedoria, ao teu poder, à tua alegria, à tua saúde,
a tua prosperidade, a tua sanidade, você está dando lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz assim que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas dar lugar, nos encher do Espírito Santo. Dar lugar ao Espírito Santo. E o que é dar lugar ao Espírito Santo? É fortalecer-se espiritualmente para que ele possa se expressar mais a você e através de você. Veja o que diz também, que nós vimos Efésios 2, né? Pegue Efésios 4, versículo 15, por gentileza. Efésios 4:15. É importante que aquilo que nós estamos falando tenha embasamento bíblico. Nunca siga um pastor na sua linha de pensamento. Se o que ele disser não estiver na palavra, ele pode ser um falso profeta, um herege, até um endemoniado. Então você tem que sempre seguir o que está escrito, não opiniões de pessoas, certo? Porque a opinião das pessoas não liberta, o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, o que diz ali para a igreja? É para você diminuir? Para você se aniquilar? O hinduísmo é assim, você vai desaparecendo, e aí você vira etéreo, vira Deus. Isso é hinduísmo. Tem irmãos que pegam o microfone, irmãos, agora que eu desapareça, e Jesus, mas que Jesus vai operar através de quem? Do vácuo? Isso é hinduísmo, isso não é cristianismo. Você não tem que desaparecer, você tem que dar lugar ao Espírito, é isso. Aonde que está na Bíblia que você deve diminuir e desaparecer? E aí se cria certas coisas no meio gospel, jargões, que não tem fundamento nenhum na palavra. Sabe o que diz isso? Falsa humildade. Culto de si mesmo, que nada presta. Irmãos, agora que eu desapareço, se você desaparecer, Deus vai tomar você e só Ele vai falar, isso é espiritismo. A pessoa some. Não. As cartas de Paulo, elas são diferentes das de Pedro. O jeito que Lucas escrevia é diferente do que Mateus escrevia, porque Deus, ele muda o nosso caráter, mas não muda a nossa personalidade. Cada um deles tem um jeitinho, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo. Mas Deus não despersonaliza a pessoa. Ele não aniquila a pessoa continua existindo. Se você vê a maneira como Pedro escreve, que Paulo escreve, que Mateus escreve, é totalmente diferente, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito. Era o mesmo Espírito, mas a embalagem era diferente e isso aparece. O jeitão de cada um aparece. Portanto, essa ideia que eu desapareça, não está no Novo Testamento. Essa ideia de que eu diminua, a igreja agora falando, essa dispensação, que eu tenho que diminuir e me enfraquecer. Ora, você se enfraquecer, você vai cair em tentação. Se você diminuir, vai ter menos espaço para a unção de Deus na sua vida. Quem tem que diminuir os conceitos mundanos, quem tem que diminuir na sua vida, tem que renovar a sua mente, é a maneira como você pensava, isso tem que diminuir. O que você achava, isso tem que sair. Mas agora a palavra tem que ter cada vez mais. Então o que diz ali, amados? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Porque se a cabeça crescer, amados, e o corpo não acompanhar, isso é hidrocefalia. Sabe quando a criança cresce aquele cabeção assim, que tem um problema, e o corpinho fica pequenininho? Ora, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós devemos crescer na graça e no conhecimento para a glória dele. Crescer nele para a glória dele. Isto é humildade. Humildade é deixar que ele cresça e apareça na nossa vida. Humildade não é ficar dizendo, eu não sou nada. Eu não tenho nada para vocês. Se vocês vierem esperando algo em mim aqui, eu não tenho nada para vocês. Ora, isso passa para o novo convertido, para o visitante, uma insegurança, uma incapacidade, uma fraqueza, que você tem que aparecer, você tem que ser fraco diante de Deus, sim. Diante de Deus tem que mostrar toda a tua, sabe, ali toda a tua fraqueza. Mas diante da igreja tem que mostrar o poder de Deus, não o que você é, o que você não é. Isso aí não conta. Tem que passar para a igreja quem Jesus é, o que Jesus pode, o que Jesus sabe. A igreja não está nem aí se você é fraco ou forte, você não importa, você não conta. Entendeu? Se toma um copo d'água, põe um copo lá na pia, acabou. O copo está lá. O porta é água, não é verdade? Agora, porque, sabe, essa falsa humildade acaba promovendo a pessoa de forma indireta. Porque o humilde não fala nem que ele é grande, nem que ele é pequeno, ele fala de Jesus. Está entendendo? Colossenses 2,19.
Então o remanescente fiel é aquele que permite que Jesus cresça e apareça. Não é verdade? Não é verdade? Cresça e apareça. Que maravilha, meus irmãos. Dando lugar ao Espírito Santo. Olha quantos são os embaraços para o nosso crescimento espiritual e ciladas, principalmente no meio religioso. Jesus sofreu perseguição das prostitutas, dos ladrões? Não. Principalmente dos religiosos. Por quê? O principal embaraço e empecilho para o crescimento espiritual é o ensinamento errado. Eu estava ouvindo um pregador falando que 85% do erro das ovelhas vem do púlpito. Entendeu? Ensinado. É claro que elas vão dar conta de ouvir também o púlpito sem seguir uma vida com Deus e no temor do Senhor, porque Mateus 24:4 diz: acauteláveis, porque muitos falsos profetas se levantarão nos últimos dias. Então elas terão culpa também. Mas a culpa maior, diz Tiago 3, muito de vocês não ensine o povo, porque vocês terão um rigor muito maior. Quantas pessoas que pegam o microfone e querem ensinar e não sabem nem o que estão falando? Pelo amor de Deus, não abra a tua boca. Começa a dizer um monte de asneira. Faz uma salada ali. Amado, se você não foi direcionado pelo Espírito, diga: hoje eu não estou bem, hoje eu não vou abrir minha boca. Pelo amor de Deus. Poupe a igreja. Paulo dizia: pessoas às quais convém tapar a boca. Então nós precisamos estar na palavra. E Deus dá uns para profetas, outros para evangelistas, outro para o ensino. E ninguém é grande. Isso aí é provisão de Deus para a glória dele, para a edificação do corpo. Diz Efésios 4, 11 ou 13. De forma que o que temos, nós não temos de nós mesmos. Nós temos recebido e com muita humildade, de graça recebemos, de graça passamos. Não porque nós somos inteligentes, é porque Deus nos deu este dom. Para a edificação da igreja, para a glória dele. Colossenses 2,19. Olha o que acontece com o falso, né? Eu vou ler do 16 até o 23, tá? A ênfase é no 19. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém ingesse a tua fé, teu crescimento espiritual. Ninguém venha querer te manipular. Ninguém venha te colocar num molde religioso, num jeitão burro de ser, repetitivo e monótono. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então ninguém tem que dominar, ninguém tem que ser cabeça. A cabeça é Cristo. Claro que nós temos que respeitar a liderança. O dia em que a liderança te pedir algo que está fora da palavra, não precisa ser agressivo. Apenas não faça. Submissão, sempre. Obediência, só na palavra. Por exemplo, se eu peço algo para você que está fora da palavra, você vai ser submisso porque eu tenho autoridade, então você vai ser educado na minha presença. Não vai ser fingido. Dizer sim, eu vou fazer, eu vou fazer. Você fica quieto. Submissão é respeito à pessoa. Agora, obediência, não. Aí só se eu estiver na palavra. Senão, você não precisa fazer. Então, aí que está. Ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, né? Querem manipular as pessoas com falsas profecias e profetadas, e infatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, pessoa carnal gosta de controlar as outras, com falsas profecias, visões, e dizendo: mas o anjo falou comigo. Mas é de Deus. Querendo empurrar você para uma coisa que Deus não falou com você, dentro de você. Porque Deus não guia através de profetas, Deus só testifica. Porque Deus quer guiar você no homem interior, no espírito. O profeta não pode guiar você. O profeta deve apenas testificar, porque no Antigo Testamento os homens eram guiados por profetas, mas agora no Novo Testamento o homem é guiado pelo Espírito, e é pecado ser guiado por homens, né? Vamos lá. Não retendo a cabeça, que é Cristo. Veja, então se você deixar que a cabeça da religião te guie, você não vai ser guiado pela cabeça, que é o Espírito. Cuidado. Muitos se arvoreiam de cabeça, mas o cabeça é Cristo. Certo? E quem está no Espírito discerne a voz do bom pastor, de maneira alguma seguirá estranhos. E aquele que está no Espírito, ele discerne quando é Cristo que está falando, certo? Vamos lá. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, o que acontece ali? Diminui. Vai aumentando. Cresce. A igreja deve crescer.
crescer. Você acha que existe algum versículo que diz que a igreja deve diminuir? Não, a carne deve diminuir. A igreja não. Veja só. Suprido e bem vinculado por todas juntas e ligamentos. Então o que é? Você tem que estar unido ao cabeça, mas você tem que estar ligado a todas as juntas e ligamentos. O que é isso? Todos os dons disponíveis na vida dos irmãos. A Bíblia diz em Hebreus, não deixe de congregar. Não adianta só estar ligado ao cabeça. Estou ligado ao cabeça em oração e jejum. Você tem que estar ligado a uma igreja local. É o que diz aqui. Todas as juntas e ligamentos. Existem pessoas que têm dons que você não tem, e a cabeça não pode dizer para o pé, não preciso de você. Se Deus colocou ali, há necessidade deles. Não há necessidade dos falsos irmãos. Não. Não há necessidade do joio. Eu estou falando necessidade dos verdadeiros irmãos que estão ministrando no Espírito. Nós devemos estar ali para participar do crescimento que Deus está querendo produzir através deles. Amém? Então precisa discernir os espíritos. Aqui está dizendo que você estando unido ao cabeça e todas as juntas e ligamentos, você vai crescer em tudo. Você vai crescer na saúde, na prosperidade do teu ministério, da tua família. Se você estiver bem unido a Deus e ao corpo. Eu não estou dizendo ao joio e aos falsos, porque você vai sofrer. Unido ao corpo. Vai produzir o quê? Crescimento, que procede de quem? De Deus. Agora, procede de Deus através das juntas e ligamentos. Então é importante que nós entendamos, amados, que o remanescente fiel, ele compreende que algo já começou. Porque quando você corre atrás de algo que você já tem e não percebe que já tem, isso vai atrasar muito o processo. Vamos ver aqui, 1 João 4,17. O primeiro ponto, queridos, é compreender que você já foi alcançado no seu homem interior. Que 1/3 de você já é igual a Deus. Você sabia? Diz 2 Coríntios 5,17 que eis que tudo se fez novo. Se fez novo no quê? No corpo? No corpo continua igual. A alma precisa de muita restauração. Nossos pensamentos, sentimentos e desejos precisam de muita restauração. Sabe aonde que você é perfeito? No teu espírito. O teu espírito é igualzinho a Jesus Cristo. Você sabia? Que 1/3 de você, a obra já foi feita? 1/3 já está pronto. É o teu espírito. E a partir do Espírito, Deus vai operar na alma, no corpo, nas circunstâncias, na família. Você entende como é? 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós seremos. É o que diz a tua Bíblia? Lá no céu, nós seremos lá no céu, é? É o que diz a tua tradução? Nós somos neste mundo. Você veja o que a Bíblia está falando? Segundo Ele é, nós somos nele, para a glória dele, mas nós somos neste mundo. Vamos ver aqui Pedro, volta um pouquinho para trás, 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doados, é dado de graça, não é por merecimento não, é presente, todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade. Eu sou fraco, eu sou burro. Para de se amaldiçoar e começa a ver quem você é no Espírito, porque no Espírito está o Espírito Santo que te dá o poder no teu homem interior. Ele te fortalece no teu Espírito. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Veja. Todas as coisas que conduzem o quê? A miséria, ao sofrimento, à derrota e ao pecado. É isso que diz a tradução? Não. Ao que conduz a presença do Senhor em nós? Qual é o poder desta presença? Nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido novamente doadas. Veja como tudo é dado mesmo. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis não é que você é Deus, mas é filho de Deus, co-participante do quê? Da natureza de Deus. Você recebeu uma nova natureza, você não é mais pecador, agora você é um santo santificado em Cristo. Isso tem que se ver e falar como um santo e santificado, como o corpo de Cristo, como igreja santa,
como canal da glória de Deus. Você tem que ser humilde para reconhecer que você é o que a Bíblia diz que você é. Isso é ser humilde. É confessar a palavra para a glória dele. Aqui está dizendo que você recebeu uma nova identidade. Agora você é filho de Deus, João 12. E você recebeu uma nova natureza. Pela presença dele, você passou a ser uma outra pessoa que não existia, passou a ser. Aquela que você era, morreu. Não existe mais. Uma nova pessoa em Cristo, que tem uma nova natureza. Qual é a natureza? A natureza de Deus. Você tem o DNA de Deus. O teu espírito. Você é como filho de Deus, você tem o mesmo DNA de Deus. Veja o que diz aqui, amados. 1 Coríntios 6,17. Veja o que eu estou falando, não é heresia. É verdade. 1 Coríntios 6,17. Então, você vai ver que o reino de Deus não está lá nem lá, Jesus disse. E que ele falou lá em João 19:21? O reino de Deus não está, você não procurará o reino de Deus fora de você, ele disse. Porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vocês. Como que está dentro? É o Espírito Santo. Buscar o reino é dar lugar ao Espírito Santo no teu espírito. É 17:21, tá? Lucas 17:21 diz que o reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus? É o Espírito Santo no seu espírito. É o seu espírito se fortalecendo para dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Esse é o reino de Deus. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito. Não dá para separar. Como disse o pastor Marcelo Almeida, é uma amálgama. O que é uma amálgama? Amálgama é uma coisa que você não pode mais separar. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Por exemplo, você põe farinha, põe manteiga, põe chocolate, põe vários ingredientes e põe para assar, faz um bolo. Agora tire a farinha. Só a farinha. Não dá mais para tirar. Virou uma amálgama. Tire agora só o ovo. Não dá mais. Assim, aquele que se une ao Senhor é um só. Portanto, quando disse, pastor Carlinhos, outro dia uma pessoa falou para mim, pastor Carlinhos, se você cair, muitos vão cair com você. Eu falei, eu não vou cair. Porque Isaías 26:3 diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completar. Em 1 Tessalonicenses 5:23-24 diz que aquele que te chamou te santificará no espírito, alma e corpo. Portanto, eu não estou sustentado no que eu sou, mas é Ele que me chamou, Ele me sustenta, Ele me mantém, Ele me salva. De forma que eu não tenho perigo de cair, não tenho medo de cair, porque o medo de cair é confiança no meu esforço. O medo de cair é dúvida quanto à competência. Se Ele fez o mais difícil que é me salvar, como que Ele não irá me santificar e me manter fiel até o fim? Que tolice! Se Ele fez o mais difícil, se Ele disse, perdoados são os seus pecados, como é que Ele não vai dizer, levanta e anda? Que é o mais fácil? Se aquele que me salvou e me tirou do mundo, agora não vai me manter fiel até o fim? Vai! Não há perigo nenhum. O perigo está quando o diabo sopra. Você está correndo perigo, hein? Olha que as emoções vão vencer, hein? Olha que você vai cair, hein? Isso é a voz do Satanás. Não vou cair nunca. Eu vou cada vez mais me encher do Espírito. Eu vou ser cada vez mais canal de Deus. Não vou jamais. Porque aquele que começou a boa obra, ele está no comando. Eu não estou seguindo a minha condição humana. Agora, a minha provisão é o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode. Ele que me banca, certo? Então veja, quando você fica, mas acho que eu não vou conseguir. Mas e se eu cair? Esse sentimento for mais forte, você está chamando a graça de incompetente. Por quê? Porque você está olhando para a tua condição humana. Você não está olhando para o Espírito, no teu Espírito, que te banca e diz que Ele te manterá até o fim. Quando você se volta para você, você está como Pedro afundando. Mas quando você olha para Jesus, você vê que Ele é fiel e competente. Amém, irmãos? Portanto, pare de se gloriar nas suas fraquezas, no sentido de diante das circunstâncias. Diante de Deus, sim, a gente se gloria nas nossas fraquezas, a gente depende dEle. Mas diante das circunstâncias, do diabo, da nossa carne, vamos nos gloriar no Espírito Santo. Amém, amados? Vamos ver aqui, para nós continuarmos dentro disso aí. Romanos, tá? Romanos 7.
22. Então é muito importante que nós venhamos a ter a revelação de que o remanescente fiel, ele é um espírito que dá liberdade, é fortificado, e ele sabe que o processo já começou. Portanto, ele não está procurando, que nem um dia um irmão disse numa reunião de diáconos: ó irmãos, a minha oração é para que eu venha me tornar um galho da videira. Como venha me tornar se a Bíblia afirma que você é? Quando você diz eu quero me tornar um santo, eu quero me tornar um salvo, eu quero me tornar... Você está aniquilando a obra de Cristo? Ou está tentando ser aquilo que Cristo te fez ser? Você tem que crer e considerar-se, diz Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado. Considerar-se é reconhecer que a Bíblia tem razão e que o que ela diz a teu respeito é verdade. Certo? Você é o que a Bíblia diz que você é. E quando você fica se esforçando para ser, você está substituindo a graça pela obra. E aí você cai, porque você está trocando a fé por obras. Tem o cristão da fé e o cristão das obras. A obra como resultado da fé é bom, mas a obra que quer substituir a fé é mal. Vamos ver ali? O processo já começou, amados. 1/3 nosso já quer as coisas de Deus. Agora os outros 2/3, que é a alma e o corpo, é muito mais fácil. Porque Deus já colocou o querer, agora efetuar, tá? Cada vez mais, você crê nisso? Romanos 7,22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer nisso. Ah, pastor, eu não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia. Mentira, tua carne não gosta. Porque aqui diz, quando você recebeu o Espírito Santo, Deus escreveu lá em Ezequiel 36. Eu vou tirar de você o coração de pedra, eu vou te dar um coração novo, que você vai conseguir fazer a minha vontade, você vai gostar de fazer a minha vontade. Portanto, tudo aquilo que vem para você dizendo, você não gosta da Bíblia, você está com preguiça, você não gosta de orar, não é você, é o diabo mentindo de fora, falando o contrário da Bíblia para a tua carne, porque o teu verdadeiro eu tem prazer na lei do Senhor. O teu verdadeiro eu, o homem interior, ele tem sede de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. E às vezes ele tenta matar essa sede no pecado, na geladeira, no cinema, e não supre, porque essa sede é de Deus. Nenhum vício, nenhum pecado, nada vai poder preencher, porque a nossa alma geme e tem sede de Deus vivo. Você entende isso, amados? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo aonde, amados? Nos meus membros, o homem exterior. Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, ó, ele está dizendo, o meu verdadeiro eu, o meu homem, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então a minha carne quer o pecado, mas eu, o meu verdadeiro eu, quero o Senhor. E nessa guerra, Jesus já me fez vencedor. Portanto, queridos, pare de se ver em desvantagem. O pecado está em desvantagem. Essa dívida está em desvantagem. Essa doença está em desvantagem. Isso não terá domínio sobre você. Você tem que partir da onde, amados? Não das emoções, não do visível, não dos sentimentos da carne. Você tem que partir do está escrito. Você tem que partir da onde, amados? O que é o Espírito? A fé e a palavra. Você tem que partir da fé e da palavra. Quando Pedro partiu da fé e da palavra, ele andou sobre as águas, não é assim? Qual que é a premissa que te guia? A fé e a palavra. Aí vem um desejo. Eu estou fraco. Eu acho que eu tenho que ceder. Não. Você tem que partir da fé e da palavra, do que ele disse. Aí você vence Satanás. Não foi assim que Jesus venceu a Satanás? Você tem que partir da onde, amados? Aonde que é o fundamento? A fé e a palavra. Vem um problema financeiro, acho que não vou conseguir pagar. Não, você tem que partir da fé e da palavra. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.